Eu quero falar hoje pela manhã. Nós estamos priorizando durante esse mês de junho o Evangelho de Marcos. E eu quero convidá-los todos a lerem comigo no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35, uma passagem muito significativa. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Quando Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Terceira vez: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? O oposto, o antônimo, o reverso da coragem não é covardia, é medo. O inimigo do amor não é o ódio, é o medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor não lança fora o ódio. O perfeito amor lança fora o medo. O fracasso da fé não é incredulidade. O fracasso da fé é o medo. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Porque se tivesse fé, não teria medo. A fé não acaba com a incredulidade. A fé acaba com o medo. Uma fé que não lança fora alguns medos não serve para nada. Uma fé que não desfaz com as arapucas, com as armadilhas do medo, não serve para nada. Eu acredito que muitos jovens estão se tornando ateus. Não porque eles discordam de doutrinas, porque eles intuitivamente percebem que a fé que os pais estão ensinando não resolve o problema do medo. Aliás, o grupo, o segmento que mais cresce
nas estatísticas do IBGE, no que tange religião, é o grupo dos sem religião. Cresce mais do que o espiritismo, cresce mais do que o catolicismo e cresce mais do que o pentecostalismo, os sem religião. E eu tenho uma percepção, uma hipótese, eu tenho uma suspeita de que nós pregamos uma fé que não resolve o problema do medo. Por isso eu preguei há alguns meses aqui na Bethesda uma mensagem em que eu fazia essa pergunta. Me perguntaram se eu tenho medo de Deus. Porque em relação a Deus, nós temos alguns medos que eu chamo de medos ativos e temos medos passivos. O medo ativo que a gente tem de Deus é o medo de que Deus esteja aprontando alguma com a gente. A gente tem medos ativos, quer dizer, a gente tem medo de que Deus esteja nos punindo por alguma coisa, esteja com raiva, que a gente esteja em dívida com Deus. E a gente tem medo, porque se Deus está com raiva da gente, se estamos em dívida com Deus, de acordo com os critérios da lei, Deus pode nos castigar. Se, caso, a gente esteja com essa mentalidade. E quando Deus nos castiga, aí é que tem um medo terrível, tenebroso. É que na mentalidade e na cabeça da maioria das pessoas, quando Deus nos castiga, Ele usa o diabo. Aliás, essa ideia de que Deus usa o diabo para nos castigar vem desde Lutero, o Martinho Lutero. Quando ele dizia que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, que só faz o que Deus quer. Agora, nós temos também alguns medos passivos de Deus. Quais são os medos passivos que a gente tem de Deus? Eu disse que tinha dois tipos de medo. Tinha um medo ativo, a gente tem medo de que Deus esteja aprontando alguma coisa. E a gente tem um medo passivo. É a ideia que está muito próxima da gente de que Deus, às vezes, fica indiferente, cruza os braços. Que Deus às vezes não liga. E aí nós temos que orar, pedir, sacrificar, fazer penitência, fazer voto, jejuar, para ver se Deus se importa com a gente. Isso é um medo. Imagine se os meus filhos, se os meus netos têm esse medo ao meu respeito. Meu pai, meu avô é indiferente. Então a resposta que muitos cristãos dão, por exemplo, ao problema da desgraça mundial, é essa coisa de Deus de braços cruzados. Como Deus pode assistir, lá do alto do trono dele, essa tragédia que se transformou a humanidade? Como? Como é que Deus vê, assiste crianças sendo despedaçadas por bombas na Síria? Como é que Deus assiste isso? Nós temos esse medo. Como é que Deus lida com populações inteiras no Brasil que vivem na beira de esgotos? Favelas que se constroem na beira de esgotos.
E a resposta que muitos religiosos dão foi a resposta que Santo Anselmo deu na Idade Média. Deus está nos punindo por causa do pecado de Adão e Eva. Então todo o sofrimento da humanidade é uma punição de Deus ao pecado de Adão e Eva. Que é terrível você pensar assim. Caramba, eu não conhecia o Adão, Eva não era minha sogra, e eu estou pagando, e a humanidade paga, e quando termina de pagar? Quando termina de pagar esse ódio divino contra nós? Eu lembro quando eu era ainda jovem, criança, que eu fiz o catecismo e fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, que a professora do nosso catecismo ensinou um dia para a gente lá que Deus estava com a mão assim para destruir a humanidade e a Virgem Maria segurando a mão dele. E eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado com essa visão de Deus. Que Deus é esse que está com a mão para desgraçar com todo mundo e precisa de alguém, uma mulher, a Virgem, segurar a mão de Deus. Mas a gente tem essa ideia. Deus está prestes a desgraçar com seus filhos, então a gente ensina, a gente faz a mesma coisa na igreja evangélica. Não estou acusando o católico de nada, porque a gente tem essa mesma mentalidade. Deus quer desgraçar com seus filhos, e aí você, pai, está segurando a mão de Deus para Deus não acabar com a sua família. Que visão horrível de Deus é essa? Como pode Deus ser um Deus que vinga, um Deus que pune, o Deus da retaliação, um Deus com tanta crueldade, ou um Deus que diante de tanta crueldade é impassivo, é o motor imóvel de Aristóteles, é o Deus impassivo do calvinismo, sem afetos, que não se incomoda e que não chora com a desgraça da humanidade, porque tudo Deus orquestra para a sua própria glória e usa inclusive o diabo. E eu já tive um amigo que me disse uma certa vez que Deus não tem nenhum receio de sujar as mãos. Deus não tem receio de sujar as mãos dele para conduzir a história para a sua glória. Que Deus é esse que suja as mãos? Os judeus dizem que a espiritualidade judaica não podia ser a mesma depois de Auschwitz. E eu acho muito interessante porque a maioria dos pensadores e dos espiritualistas judaicos, os rabinos da espiritualidade judaica, de uma outra forma repetem aquilo que Jesus disse, quando Jesus falou assim: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Está no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. A maioria dos rabinos da atualidade está, com outras palavras, repetindo a mesma coisa. Depois de Auschwitz, depois dos fornos de incineração e de destruição, os fornos que queimaram 6 milhões de judeus nos campos de concentração, os judeus dizem: nós não podemos mais dizer o que a gente antigamente dizia a respeito de Deus. Ou a gente refaz a nossa forma de pensar, ou nossa espiritualidade fracassa. Então eu diria assim: como foi que Deus, como é que você acha que Deus contempla a desgraça que se tornou a humanidade? Como é que você acha que Deus contempla a sua dor, o seu sofrimento? Quando você está passando por momentos dificílimos na vida, como é que você acha que Deus reage ao nosso sofrimento, à minha dor? Você acha que Deus fica no céu, de braços cruzados, esperando que você dê dinheiro?
que no dia em que você se dispuser a dar dinheiro, aí Deus se sensibiliza? Ou você acha que você, mãe, porque esteve muito ocupada essa semana, trabalhando, lutando, desesperada, muitas vezes para suprir a sua casa, e você não teve tempo suficiente para passar meia hora de joelhos, Deus vai castigar os seus filhos e condenar os seus filhos à perdição eterna? Que quando a gente, de alguma maneira, tropeça na vida, o Deus furioso do céu, com o nosso tropeço, pega o cachorro dele na coleira e solta esse pitbull na sua casa para destruir com você, estraçalhar as suas vidas e os seus filhos. Vocês têm essa ideia de Deus? Então, teve um adolescente que chegou para mim uma vez aqui na Bethesda e falou assim: pastor, eu estou me tornando um ateu. E eu não condenei esse adolescente. Já era 18 anos, já estava quase deixando de ser adolescente, 18 para 19 anos. Pastor, eu estou me tornando um ateu. E eu não condenei ele, porque ele estava ateu, porque eu conhecia a família dele. Eu disse para ele assim: fulano, fale-me sobre o Deus que você acredita. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Fale para mim sobre o Deus que você não acredita. Porque temos muitas ideias e nós temos muitos conceitos a respeito de Deus. Então diga para mim no que você não acredita. Talvez nós dois vamos descobrir que eu também não acredito nesse Deus. Eu também não tenho mais a mesma noção de Deus que eu já tive outrora. É bem possível que nós dois sejamos ateus do mesmo conceito de Deus. E a partir daí, a gente pode conceber uma outra ideia a respeito de Deus. Então, deixa eu lembrar para vocês. Assim como o oposto do amor não é ódio, é medo. Assim como o oposto da coragem não é covardia, é medo. Eu quero uma fé que me dê coragem, que tire de mim o medo. Eu preciso de uma fé que tire de dentro de mim o medo. Porque se eu tiver medo de Deus, como que eu vou enfrentar a vida? Tem uma passagem no Êxodo que eu acho muito interessante. Quando Moisés estava tirando o povo do Egito, e eles estavam atravessando o Mar Vermelho, Faraó veio, vocês lembram dessa história? Faraó veio com as suas carruagens, e o texto da Bíblia diz, não sei se vocês já prestaram atenção, que quando Faraó estava avançando contra os judeus, Deus emperrou a roda do carro, ou dos carros e das carruagens de Faraó. O texto diz que as rodas do carro não conseguiam avançar, porque estavam emperradas. Se você tem uma ideia de Deus, de que Deus de alguma maneira emperra a roda da sua vida, ou do carro da sua vida, como ter coragem? Se é Deus que está emperrando a minha vida, como que eu vou ter coragem? Se é Deus que é contra mim, como que eu vou enfrentar a vida se Deus me empurra para baixo?
me pune? Como que eu vou enfrentar os problemas e as dificuldades se eu acredito que Deus é frio, indiferente, e que às vezes Deus acorda de manhã antipático? Não sei se você já acordou de manhã antipático, eu já. Chato pra caramba assim que acorda. Sai de perto que hoje eu tô mal. Já acordei assim. Eu sei que vocês nunca acordaram assim, mas eu já. E se Deus acordar assim? E se Deus acordar assim? Sai de perto que hoje eu não estou bem. Hã? Qual seria a nossa sorte? O que seria de nós? Deixa eu falar algumas coisas que podem tirar o medo. Pode ajudar você a ter uma fé que lhe dá coragem. Eu quero uma fé que me dê coragem. Primeiro, Deus está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Tire da sua cabeça, é preciso tirar da nossa cabeça um conceito metafísico de que Deus mora em um céu geográfico. Deus não mora num lugar geográfico do universo. Deus não está lá no alto. Essa ideia de que Deus está lá no alto é primitiva, é medieval. Com a astronomia moderna, nós sabemos que não existe um lá no alto. Não existe um alto. O universo não tem alto e baixo. Isso é um conceito de referência primitivo. Deus não está lá no alto. Como Deus não está lá fora. Essa é a grande crítica da metafísica. De que exista um lugar lá fora. Lá fora onde? Uma quarta dimensão. Uma dimensão onde Deus vive que não é esta. Que tem um portal que nos separa dessa dimensão para outra. Que existe uma cortina invisível e que Deus está fora. Tira isso da cabeça de vocês. Porque se a gente nutre essa ideia de que Deus está lá fora ou Deus está lá no alto, a nossa religião é a religião de trazer Deus para cá ou trazer Deus para nossa dimensão. Para que a gente ora? Para trazer Deus para cá. Para que a gente ora? Para fazer Deus passar por esse portal e entrar na nossa vida. Tira isso da cabeça de vocês, porque enquanto vocês estiverem com essa noção, o papel da prece, da reza, da oração, do despacho, da campanha de oração da igreja XYZ, é trazer Deus para perto, é trazer Deus que está lá no alto, lá longe, lá fora, para cá. Em Marcos 1:15, Jesus diz assim: o reino de Deus está entre vocês. E Lucas 17, versículo de número 20, quando Jesus é interrogado pelos fariseus que disseram: o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá, Jesus disse: não. Lucas 17, 20. O reino de Deus está dentro de vocês. E Paulo pega essa ideia, Paulo, o apóstolo, e diz: Deus fez o seu tabernáculo em nós. Então Deus não mora lá, Deus não está lá, Deus mora em nós, está no nosso meio.
Então, não se traz a presença de Deus para perto da gente. Não se traz, não existe isso no cristianismo. Não se atrai a presença de Deus. Deus está em tudo, sem ser tudo. Deus preenche tudo, sem ser confundido com o tudo que Ele preenche. Então não existe uma distância entre nós e Deus. Deus não vive a trilhões e trilhões de anos-luz de distância da gente. Não há uma distância a ser percorrida entre Deus e você. O céu e a terra se encontram em homens e mulheres. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel. Deus, me ajudem. Deus conosco. Ora, essa é a primeira coisa que você tem que tirar da cabeça de vocês. Que religião é trazer Deus para perto da gente. Oração é mover Deus. Botar Deus em movimento. Segunda coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Se você quer ter uma fé que lhe dá coragem, você tem que tirar da sua cabeça. Senão você vai ficar rodopiando na mesma lógica a vida inteira. Deus é pessoal, mas Deus não é uma pessoa. Tem uma diferença. Deus é pessoal porque a gente fala com Ele. Porque Ele conhece as nossas dores e simpatiza com os nossos sentimentos. Porque Deus está em nós. Mas Deus não é um Ele. A gente usa o substantivo masculino para Deus, Ele, porque é a linguagem. Deus não é um Ele. Não é um Ele. Também não é um ela. Deus não é uma ela. Deus não é um isso. Deus não se parece com as mulheres. E nem se parece com os homens. Na Capela Sistina, Michelangelo, na Capela Sistina, pintou o teto da Capela Sistina, uma das maiores obras de arte da humanidade. Lindo. Já estive lá 2 vezes. É uma das coisas mais fenomenais. Como é que pode ter pintado aquilo? E tem lá a imagem de Deus. É um velho, mais ou menos da minha idade hoje, musculoso, barba grande, com o dedo tocando o dedo de Adão. Os 2 dedos se encontram. É lindíssimo. Belíssimo como arte. Mas não serve para teologia. Não serve para teologia. Porque Deus não é um homem. Porque se Deus fosse homem, como é que Ele conheceria os dilemas das mulheres? Eu, por mais que eu tenha vivido com mulheres, lá em casa, eu e o Pedro sempre fomos minoria, eu não conheço as mulheres. As mulheres são um universo a ser descoberto. Se Deus fosse homem, Ele não conheceria as mulheres. Se Deus é mulher, o que entende Ele do universo masculino? Se Deus é um velhinho, o que é que Ele entende da cabeça de um adolescente?
E se Deus é um jovenzito, o que ele entende dos dilemas do ancião? Deus não é uma pessoa, porque Deus é espírito. A Bíblia diz: Deus é espírito. Vocês sabem quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Não vou sabatinar vocês hoje aqui não. De acordo com o livro do Êxodo, os 10 mandamentos da lei de Deus, deixa eu dizer quais são, rapidamente. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho do teu próximo. E não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento e nada que seja do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Quais seriam os mais difíceis da gente cumprir? Deixa eu dizer, na opinião dos rabinos, o mais complicado de todos os mandamentos são 2. Primeiro, não terás nenhum outro Deus diante de ti, e nós temos. Nós transformamos em Deus muita coisa, o dinheiro, a nossa própria vaidade, o nosso próprio nome, a nossa beleza, a nossa juventude. E a Bíblia diz: não terás outros deuses. Tem gente que o filho é o Deus, a filha é a deusa da sua vida. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de ti. O prazer, às vezes para nós é o Deus. A nossa reputação para nós muitas vezes é um Deus. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de ti. Segundo, que eu acho complicadíssimo de ser cumprido: não faças imagens de Deus. E a gente acredita que fazer imagem de Deus é esculpir uma imagem na pedra, ou fazer uma imagem de bronze. Aí a gente diz: nós não temos imagens aqui, então nós não somos idólatras. Não. Se você tem uma imagem mental de Deus que esteja errada, essa imagem mental que você tem de Deus na sua cabeça é um ídolo, porque não corresponde a Deus. E tem muita gente que trata Deus como um homem, como um velhinho. Não vamos fazer uma imagem de Deus, não vamos construir um ídolo. Mas na nossa cabeça é um ídolo. Porque nós precisamos de imagens. E a gente constrói imagens. Para muita gente é esse velhinho. Descreva Deus para mim. Um velhinho lá no céu, sentado numa cadeira, que fica lá de cima olhando e dizendo: como é que está o gondim? Aí o Espírito Santo diz: hoje ele está até mais ou menos, então maldição para ele hoje não. E a Jerusa, hoje ela, então uma dor de dente, vai. Uma unha encravada, vai. Não muita coisa não. E o fulano de tal, não, ele aqui pegou feio, não vou dizer o nome, viu? Fulaninho aqui, pegou, Deus, o fulaninho aqui andou mal essa semana, então uma coisa mais séria, vai, um AVC. É assim que a gente pensa Deus. Vamos ser sinceros. Aí você vai na igreja e o pastor diz assim: olha, Deus está pegando pesado em ti, eu vou te ensinar um jeito de acalmar a fera. É assim que a gente lida.
E quanto mais o pastor exige da gente, mais a gente se sente bem. Quanto mais o pastor cobra da gente, mais a gente se sente bem. Porque mais a gente acha que conseguiu alguma coisa com Deus. Porque eu não quero que a gente crie imagens de Deus a respeito dele. Por que a Bíblia proíbe? Porque toda representação é uma definição. E toda definição é uma limitação. E tudo que está definido e delimitado é menor do que eu. Porque fui eu que defini, fui eu que delimitei. Então, quando você ouviu frases na igreja assim, as nossas orações chegam aos ouvidos de Deus. É bonito, é lindo, poeticamente é lindo. Mas Deus não tem ouvido. Deus não tem ouvido, Deus não é homem, Deus é espírito. Quando alguém chega para mim e diz assim, o nosso louvor vai chegar a Deus como perfume suave às suas narinas. Não crie uma imagem de Deus lá, respirando o nosso louvor e dizendo, hoje foi agradável. Que se você criar essa imagem física na sua cabeça, você está com um ídolo. Portanto, queridos, é muito importante que as nossas ideias a respeito de Deus não sejam congeladas com a nossa, às vezes, necessidade de criar imagens definidas na nossa cabeça. Terceiro, como é que a gente sai da religiosidade do medo para a espiritualidade da coragem? Terceiro movimento. Deus nos ama. Mas amar não indica, não implica, não quer dizer que Deus é um Papai Noel. Que Deus é um super-homem. Que Deus é o Batman. Que Deus é a Mulher Maravilha. Porque na cabeça da maioria das pessoas, o agir de Deus é muito parecido com o agir do super-homem, do Clark Kent. Todos nós aqui conhecemos a história do Clark Kent. É um jornalista, usa uns óculos grandes, e vez por outra ele sente a urgência da vida. Vez por outra. Aí ele entra numa cabine telefônica. E aí quando o Clark Kent entra na cabine telefônica, ele se transforma no super-homem, que tem um S pintado no peito, músculos de aço, olhar de, sei lá como é que chama, de raio-x. E aí ele sabe que vai cair um ônibus na ribanceira. O ônibus está para despencar na Serra Gaúcha. Aí o Clark Kent sai na velocidade da luz, mais rápido do que um flash, e segura o ônibus. Às vezes, o malvado quer fazer alguma coisa não sei aonde, e na velocidade da luz, mais rápido do que um flash, Batman dá ao redor do globo terrestre, vai lá e não deixa o cara fazer o mal que ele ia fazer. A gente acha que Deus é assim. Aliás, nós trabalhamos com essa ideia na nossa cabeça. E a gente acha que Deus é esse herói mitológico, um Hércules, um super-homem, um Batman, que manda anjos segurar as criancinhas para não caírem,
Manda o anjo segurar a criancinha para não cair quando ela se debruça na janela do apartamento. Tem até uma figura, eu já vi assim, meninazinha andando por uma vereda bonitinha, meninazinha, aquela figura lindinha, e um anjo com as asas enormes atrás da criancinha, assim, empurrando a criancinha, delicadamente para ela não cair e não tropeçar nas pedras. A gente acha que Deus é assim, e é assim que funciona o mundo espiritual. Nós organizamos as nossas igrejas sobre essa ideia. Claro que a gente não tem coragem de dizer, não, meu super-homem não é dos gibis, meu super-homem é o Senhor dos Exércitos. Ninguém tem coragem de dizer isso, mas é assim que funciona a nossa cabeça. Louvor, oração, jejum, corrente de oração, fazer novena, rezar o rosário, fazer voto, dar dinheiro para o pastor, tudo tem o mesmo propósito. Fazer Deus entrar na cabine telefônica, pintar um S no peito dele e sair feito flecha ao redor do mundo resolvendo os problemas da humanidade. Se é assim, deixa eu dizer para vocês, eu prefiro o Clark Kent. Vamos combinar, Deus tem feito um péssimo trabalho no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas vão dormir com fome hoje à noite. A guerra na Síria, em Alepo, continua destruindo vidas. O Iêmen está com uma crise de cólera, que mais de 250 mil pessoas... Você sabe o que é cólera? É uma desidratação causada pela disenteria, pela diarreia. 300, 400 mil pessoas morrendo. Cadê o Clark Kent? Cadê o Clark Kent que não olha para o Brasil? 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. Latrocínio, estupro e todo tipo de violência e chacina. Em Guarulhos, chacina em Belém do Pará, chacina na Amazônia, chacina em Fortaleza, no Ceará, minha terra. Cadê o Clark Kent? Cadê o Clark Kent? Cadê o super-homem com S no peito? E mais, eu não acredito que Deus seja um ser tão carente, que Ele precisa ser adulado, que Ele não fica satisfeitinho lá no céu se a gente não ficar o tempo todo dizendo glória, 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 glória. E se a gente não ficar assim, Ele não fica satisfeito. Tem um ego doente. Se Deus é assim, me perdoe, eu sou ateu. Me perdoem, eu sou ateu, não consigo crer nesse Deus. E nós temos que virar a chave de compreensão do Deus da Bíblia. Eu não creio que o propósito da oração seja colocar Deus em movimento. Para mim, orar é pedir a Deus que descortine os meus olhos, para que eu perceba que Ele está comigo e Ele é conosco, para nos fazer forte na tentação, para sermos ativos diante da injustiça. É amor porque Deus quer nos fazer resistentes ao avanço da maldade. Ativos, transformarmos-nos em homens e mulheres ativos, para que se acabem as guerras, as injustiças. Deus é um amor, e o amor de Deus não é um amor de salvamentos espetaculares, é um amor que anda conosco, para que nós sejamos os autores do milagre que o mundo precisa. Deus não é uma força impessoal igual à gravidade. Deus não é um princípio como é o destino. Deus é amor. Deus é espírito e Deus é amor. Então deixa eu dizer para vocês, resolver o problema da guerra não é de Deus, é dos humanos que tem que ter vergonha na cara
e parar de gastar dinheiro com armas e gastar dinheiro com saúde. Resolver o problema das chacinas e dos genocídios que nós estamos vendo no Brasil não é problema de Deus, é problema nosso, brasileiro, que estamos sem vergonha na cara. E essa semana ficou patente com esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. O que é que falta ao Brasil? Vergonha na cara. Não é de Deus. Curar doentes é trabalho dos médicos, das enfermeiras, dos terapeutas, dos enfermeiros. É o trabalho deles. Cuidar das pessoas emocionalmente perturbadas é trabalho dos psicólogos, dos psicanalistas. Cuidar das pessoas com problemas na fala é dos fonoaudiólogos. Cuidar das pessoas que tiveram um problema no menisco, como eu tive, é dos fisioterapeutas. Se o ortopedista não resolver através de uma cirurgia. E Deus, pastor Ricardo, onde é que entra nisso? É ajudar a mim e a você a termos coragem diante da tempestade. Deus é como o sol, que está aí. Eu não preciso olhar para o sol para saber que ele está brilhando, porque eu vejo o seu brilho. Mas cada um de nós vai decidir como é que vai absorver esse sol. Deus está em tudo e em todas as coisas, sem se confundir com tudo e sem ser todas as coisas. Mas compete a você e a mim como é que você vai absorver o amor desse Deus. Como que você vai absorver o amor desse Deus? Como? É você que decide. Oração não pode ser a disciplina de implorar. Deus não vê você como um mendigo que precisa implorar que Ele venha ao seu encontro. Deus não vê você assim. Deus é um Pai amoroso. Deus não quer que você se arraste para poder receber alguma coisa dEle. Que se Ele quer que a gente se arraste para receber alguma coisa dEle, Ele não é amor. Porque eu que sou pai e não sou lá essas grandes coisas como pai, jamais deixaria um filho meu se arrastar para receber alguma coisa minha. E agora com os netos nem fala. Como eu acredito que Deus é amor, eu não acredito que Deus seja seletivo, imprevisível. Deus é amor. Na hora de distribuir os seus favores, Deus não pode ser seletivo. A minha tarefa, como pastor, é ajudar você a ver, perceber, que Deus não é caprichoso. Ele não é uma divindade arbitrária. A minha tarefa é lhe ensinar que neste mundo nem sempre justo, nem sempre o mundo é justo, não é. Nem sempre esse nosso mundo é bonito, não é. Nem sempre esse nosso mundo é compassivo e solidário, não é. Deus é quem está batendo na nossa porta. Não somos nós que batemos na porta de Deus. Deus, movido de íntima compaixão por esse mundo. O livro do Apocalipse diz assim: eis que bato à porta. Eis que estou na porta e bato. E é interessante que esse texto, Deus batendo na porta, é batendo na porta dos corações dos homens. Deus não está lá longe, não. Deus está batendo na minha e na sua porta. E o texto diz assim: se alguém abrir, eu entrarei.
e cearei com ele. E eu acho que é lindo no texto a gente pensar assim: Deus só quer uma pessoa. Basta você. Não é, eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem. Não é, é se você abrir. Porque basta um. Basta uma pessoa. E o cristianismo é essa chamada de Deus, essa interpelação de Deus. Quem? Quem será parceiro de Deus diante da dor do mundo? Porque na minha dor, eu tenho certeza absoluta de que o meu Deus não está lá longe e que eu não preciso me arrastar. E você que está aqui hoje de manhã, eu quero lhe dizer com todas as letras e com toda a ênfase que eu puder, e às vezes eu me empolgo e falo mais alto, é porque eu quero muito que você saia da lógica de um Deus que está lá longe, que está lá fora e que precisa vir aqui para perto. Eu quero terminar com uma frase de Durkheim, filósofo alemão. Ele diz assim, Emile Durkheim, ele diz assim: o crente que se comunicou com seu Deus não é meramente alguém que aprendeu novas verdades, que o descrente não vê. Esse crente é uma pessoa que se tornou mais forte, porque essa pessoa sente dentro de si mais forças, seja para suportar as provocações da vida, seja para vencê-las. E hoje eu quero dizer que o Deus que habita em você e que está no nosso meio, quer ser essa força que diante da tempestade você não vai ter medo, você vai enfrentar de peito aberto, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, fique em pé comigo hoje de manhã.